Alexandre também está aqui com a gente, pastor Alexandre Coutinho, lá da CEAL. Muito bem, isso aí, minha amiga. Lene, isso aí, tamo junto. Pastor, vamos lá, consegue mandar aqui para mim a solicitaçãozinha? Vamos lá, tô te mandando aqui, ó. Enviando Samuel. A Daelson também está por aí. Muito bem, seja bem-vindo. Olá, seja bem-vindo. Olá, olá. Tudo bom? Graças a Deus. Como é que tá o áudio aí? Tá bom para você? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Me ouve bem? Sim, super. Deixa eu dar uma passadinha aqui na minha câmera. Agora abaixou o áudio. Ah, então peraí, não posso nem mexer. Se eu mexer aqui, o negócio tá aqui. Aí, melhor. Aí, tá bom? Tá bom. Bom, eu não posso nem me mexer muito. Te ouço. Aí foi muito engraçado, né? Eu aqui falando no microfone, né? Do foninho e tal. Porque o fone é bom para não captar o barulho externo. Porque sexta-feira à noite tem muito barulho na rua, né? Muito barulho. Aí o irmão falou para eu comprar um microfone de próprio para as lives. Tirou. Eu falei, tá bom, vou pedir para o meu patrocinador número 1 da vida, meu esposo, para ele providenciar. Pastor, vamos lá? O papo de hoje está muito legal, a gente vai chegando aqui. Vamos Pastor, lá. quer dar boa noite aí para a galera? Bom, pessoal, boa noite aí para todos. Paz de Jesus. Estamos aí. Vamos bater esse papo aí, ver o que sai dessa conversa, né? Estamos aí, ansiosos. Mas sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus abençoe aí a noite de todos e todas, né? E que a gente possa contribuir um pouco aí com essa reflexão. Show de bola. Gente, estava falando assim que o pastor, antes de entrar, o pastor Samuel é aquele garoto do sábado de manhã, das escolas bíblicas do geral, que a gente tanto ama. Fazendo propagandinha, né? Porque eu não sou obrigada, entendeu? Tem que fazer, né? Tem que fazer uma propaganda boa. A escola bíblica é muito boa. Tem contribuído bastante assim com algumas reflexões, né? A gente espera aí nesse período de 2020, estamos terminando agora em dezembro, a nossa expectativa é que a gente tenha contribuído de alguma forma, né, para aprofundar o estudo, aprofundar a reflexão, né? Humilde. Humilde, eu gosto disso. Acho legal. Oi, Raquel, tudo bem, gente? Vamos lá. Pastor, meu querido, o assunto que a gente vai falar hoje é bem interessante e eu acho que é uma preocupação meio geral de todo mundo, até por conta do que nós vivemos esse ano. E, enfim, né? A gente queria conversar com vocês aí que estão ouvindo a gente e os que vão ouvir depois, né? Depois dessa live vai para o YouTube, então vocês vão ouvir lá também depois sobre a nossa preocupação com a nossa juventude, especialmente com a juventude, obviamente, que é o nosso ministério, ok? Mas de uma forma geral. E no que diz respeito principalmente, pastor, à fé. Porque, queira ou não queira, tudo que nós passamos, né? 2019 já não foi um ano fácil. Foi um ano muito atribulado. E aí, 2020, a gente tinha aquela sensação de, ai, me livrei de... Obrigado, Deus, lá vem um ano novo, né? Cheio de expectativas, a gente sempre tem essa esperança de que o ano será sempre melhor. E aí a gente é pego, né, de surpresas, né? Uma grande, um baque na vida de todo mundo, né? E aí a gente fica pensando assim, aí, porque assim, a gente já tinha falando que não voltaria ao normal, né? Mas em relação à fé, a gente tem um pouquinho, gente, peraí. Vamos ver se melhora um pouquinho. Opa, melhorou. Se tiver um barulhão da rua, aí vocês me desculpem. Não, mas agora eu tô ouvindo em alto e bom som. Então vamos lá, olha só. E aí, essa questão da fé é o que mais nos preocupa. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante também, que uma pessoa me falou hoje, depois a gente vai falar sobre isso numa das perguntas que a gente tem aqui, que a preocupação não deve ser só com os mais novos, né? Só com a nova geração.
porque nós, os mais velhos, também passamos por algumas situações difíceis e que nos levam a refletir muito profundamente quem nós somos, quem é Jesus, o que está acontecendo, se nós estamos ou não fazendo o que é certo. E aí vamos refletir sobre isso nessa noite. Então eu vou te deixar bem à vontade, tá bom? São pouquíssimas perguntas. O pessoal também pode comentar aqui, pode deixar seus comentários, a gente vai lendo conforme a gente conseguir aqui e tentando interagir com vocês, tá bom? O pastor também que é craque nisso. Se precisar, a gente interrompe e conversa com eles ali também, tá, pastor? Vamos bem de boinha, tá? Para começar, a gente estava falando, né, durante essa semana, justamente do tema dessa live aqui, que você me disse que uma das suas preocupações era a questão do aceleramento da perda da fé. É isso mesmo? Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa sua preocupação. Bom, de fato, essa preocupação ela é real, né? Nós temos pelo menos um recorte de 2 gerações. Vamos só voltar um pouquinho. Olha só, quando a gente fala um pouquinho dessa coisa de perda da fé, toda geração ela passou por um processo de perda de fé. Tá? Toda geração ela enfrenta algum dilema de perda da fé. Se a gente pegar, por exemplo, alguns pensadores que trabalharam bastante com isso, né, assim, de cabeça eu posso citar aqui o Francis Schaeffer, que inclusive criou um movimento, né, o Lapri, né, criou um movimento para acolher essa juventude que estava perdendo a fé, e nós estamos falando ali de final da década de 50, década de 60 ali. Então veja, cada geração ela tem os seus dilemas, cada geração tem suas dificuldades, cada geração tem os seus enfrentamentos. O que eu penso, sinceramente, é que nós estamos falhando em conter ou em lidar, melhor dizendo, com esse fenômeno na nossa geração, tá? Então, assim, isso teve na década de 30, de 40, de 50, de 60, sempre houve essa ideia de que, por exemplo, para uma geração a igreja vai perdendo relevância, a igreja vai perdendo significado. Isso sempre existiu ao longo das gerações. Só que hoje, o que acontece? Nós estamos vivendo um fenômeno social que há décadas atrás não existia, né? Que é essa sobreposição de gerações, né? Então, antigamente, você tinha, quando a gente falava assim, uma geração, a gente estava falando de 40 anos, né? Um lastro histórico de 40 anos, né? Hoje, quando a gente fala de uma geração, alguns sociólogos, por exemplo, do comportamento, que estudam o comportamento humano, eles vão dizer que em 10 anos você já pode ter uma mudança geracional, né? Então, eu acho que esses fenômenos unidos e essa falta vamos colocar assim, de ir para frente mesmo, de ir para o fronte mesmo da igreja cristã como um todo, essa zona de conforto, digamos assim, ela faz com que esse aceleramento ele aumente, porque a gente não está conseguindo conter na mesma proporção que ele acontece. Então, é uma preocupação real. Eu acho que, de fato, quando eu olho, por exemplo, para a minha esposa, por exemplo, é de uma geração diferente da minha, né? E o meu filho é uma geração diferente de nós dois, né? Então, nós temos um recorte completamente diferente, né? E aí, assim, você olha para a realidade e você olha para aquilo que precisa ser feito, que precisa ser construído, aí não tem jeito, a conclusão vai ser essa, né? Fora os dados que existem desse sentido. São algumas pesquisas que... Tem muita pesquisa rolando. Até a gente chegou a fazer uma, né? Acho que foi hoje que o Tom Nunes fez uma. O Tom Nunes da nossa equipe fez no Instagram dele, não fez pelo Instagram do MJ Geral, tá? E os seguidores dele, elas são pessoas de uma geração bem mais nova que ele, assim. E aí, perguntando justamente isso. Se duas coisas que são centrais nas perguntas que ele colocou. Primeiro, a questão assim, você já voltou para os cursos presenciais, por exemplo, né? Voltei, não voltei. Se não voltou, por que não voltou ainda, né? E aí a outra pergunta, aí inclusive a maioria disse que já tinha voltado e está voltando, e o restante da galera ainda não tem a possibilidade de voltar porque ainda não abriu a igreja.
Mas a grande preocupação veio quando ele fez a pergunta sobre a fé dessas pessoas. Se eles perderam a fé em Jesus ou se eles estavam nesse processo sentindo que estão perdendo de alguma forma a fé em Jesus Cristo. E aí tem uma percentual, embora seja bem menor do que a grande maioria, mas me preocupa. Eu gostaria que todo mundo dissesse não, embora a pandemia, embora tudo que está acontecendo, não perca a fé em Jesus jamais. Mas não é isso que está acontecendo, né, pastor? Veja só, a gente lida com muitos crentes, né? Eu acho que o nosso recorte de público, ele é sempre lidar com crente, com pessoas da igreja. As pessoas da igreja, elas aprendem a mascarar algumas realidades, né? Se a gente, e aí eu estou falando de um recorte do Brasil. O Brasil, que ele é embrionário nessa questão evangélica, embora tenha uma representatividade muito grande, mas o Brasil ele é um refúgio da Europa e da América do Norte. Mas veja só, eu separei aqui, eu fiz uma pesquisa, tenho feito, na verdade, algumas pesquisas nesse sentido, e os dados, eles são alarmantes. Os dados são alarmantes, né? Por exemplo, numa pesquisa feita com jovens de entre 18 e 29 anos, se constatou o seguinte: 59%, veja, 59%, é mais do que o dobro, dos jovens criados em igreja ou em igrejas, eles estão abandonando a igreja. Nossa, isso é quase 60% dos jovens. Tá? Você quer ver um outro dado interessante? Porque aí nós poderíamos ir buscando as causas, né? 47% dos jovens que foram entrevistados dessa nova geração, eles consideram que é errado compartilhar a fé com um amigo. É errado evangelizar. É errado dizer para o amigo assim, olha, cara, vamos na igreja, você conhece Jesus e etc. Há um recorte, isso é um recorte social, inclusive, né? De uma geração muito diferente da geração da década de 60, 70 e mesmo da década de 80, que era uma geração que ainda buscava essa ideia dos absolutos, que ainda olhava para o mundo com valores que estão para além do ser humano, né? Aquela coisa naturalista dos valores, enfim. Só que aí nós temos uma geração hoje que ela pensa na pluralidade. Então, veja, se eu tenho uma mentalidade plural, se eu estou vivendo numa sociedade plural, se a minha universidade é plural, se aquilo que eu estudo é plural, então por que eu tenho que dizer para uma pessoa que ela só será salva se ela seguir a mesma religião que a minha? Ou seja, se ela for cristã. Tá, então, esse é um fator importantíssimo, porque, veja, se a gente não mudar o foco com que nós dialogamos e o foco com que nós incentivamos essa nova geração à evangelização, já está comprovado que 50% dela se recusa a compartilhar a fé com os seus amigos, porque acha que isso é uma invasão da privacidade dos amigos, uma invasão da crença dos amigos, né? Aí, sabe o que é interessante? Essa ideia, por exemplo, de abandono da igreja, ela não é agora, ela não surgiu agora, né? Tem algumas literaturas, por exemplo, de Francis Schaeffer, que ele lida com jovens que estão... E aí nós estamos falando de uma América de anos 60, 70, nós estamos falando de jovens dos anos 60 e 70, que estão ali naquele fervor das grandes guerras que devastaram o mundo e etc. Essa é uma turma do pós-guerra. E eles estão dizendo assim, olha, eu não aceito mais ser cristão, por quê? Porque eu não consigo lidar com a incoerência dos meus pais. Eu não consigo lidar, por exemplo, que os meus pais, eles se dizem cristãos, mas são racistas, por exemplo. Isso Francis Schaeffer está dizendo lá atrás. O livro dele da década de 60, ele está dizendo isso. Então, quando que a igreja começa a perder relevância para uma geração?
quando ela começa a ser dualista nos seus valores. Ela prega uma coisa, mas vive outra. Entende? Eles são minuciosos nessa percepção. E aí o que acontece? Essa pandemia, ela não é que a pandemia gerou o problema. Certo. A pandemia, ela acelerou aquilo que já estava acontecendo. Tá? Então, por exemplo, tem alguns estudos que indicam que havia uma marcha frequente de abandono da igreja. Né? Só que esse pessoal que está abandonando a igreja, eles não fazem isso de maneira abrupta. Eles não chegam lá simplesmente, metem o pé na porta e falam, eu não sou mais dessa igreja, eu não frequento mais igreja. Eles vão uma semana, na outra semana eles vão em outro lugar e tal, eles vão flutuando até que somem, né? Viram estatística, né? Só que, com a pandemia, o que aconteceu? Essa galera, né, tem uma pesquisa do Instituto Barna, muito interessante, que eles falam exatamente isso. Eles falam assim, a galera estava com a mão na maçaneta. Quando veio a pandemia e fechou a igreja, a galera só virou a maçaneta e bora. Entende? E aí vem um dado mais alarmante ainda e mais preocupante ainda. Né? Eles dão conta de que quase mais da metade desses jovens não voltam mais para a igreja. Eles não retornarão mais para a igreja. Então veja, isso é assustador, são dados assustadores, porque nós estamos falando, por exemplo, nós estamos no Brasil, mas assim, ó, quando a gente olha para os Estados Unidos e para a Europa, eles já viveram isso. Se você olhar hoje para a Europa, praticamente não existem igrejas na Europa. Né? Os Estados Unidos vão em marcha acelerada para isso, para o mesmo que aconteceu na Europa, e o Brasil sempre está a reboque da América do Norte. Né? Mas eu vou dar um exemplo, quando eu estava estudando, fazendo uma pós-graduação em igreja e tal, um dos meus professores comprou uma igreja nos Estados Unidos de porta fechada. Ele falou assim, essa foi uma das maiores igrejas de Boston, uma das maiores igrejas de Boston. Entendi. Só que o que aconteceu? Os jovens debandaram, sumiu todos os jovens, foram ficando só o pessoal de idade. Aí ele até brincava, ele falou assim, aí eu comprei a igreja do Júnior. O Júnior era o cara mais novo que tinha, que agora estava com 90 anos. Vendeu a igreja, com porta fechada, com tudo. Com dinheiro na conta, com tudo. Por quê? Não é simplesmente que a igreja estava acabando. A igreja não tinha mais membros. Ela não tinha mais frequentadores. Por quê? Porque ela focou em se manter apenas para uma geração. Quando essa geração acabou, a geração seguinte não tinha mais alcance. Então, assim, esses dados eles são preocupantes. Exatamente. Veio um monte de coisa na minha cabeça. Um monte de coisa para pensar. Não, pastor, porque é assustador. E aí a gente tem, assim, uma preocupação grande porque a gente lida com essa galera mais nova, eu sei, a gente se preocupa com eles, mas eu me preocupo com os que estão próximos de mim, eu tenho 43 anos, com aqueles que estão próximos de mim, com uma idade muito próxima, 30, chegando ali nos 40, entendeu? Eu também me preocupo com essa galerinha, esse pessoalzinho, né, que também tá indo com a mãozinha na maçaneta ali, né? Sim. Também tem esse negócio aí. E me preocupa bastante. Eu quero pedir para vocês que estão ouvindo, marcar a galera para eles chegarem aqui, porque esse papo é bem importante a gente conversar. A gente precisa também da opinião de vocês, né, pastor? A gente precisa trocar essa ideia. O pessoal da equipe que estiver aí também quiser dar aqui uma contribuição é muito bem-vindo. Pastor, mas aí tem como a gente falar de causa? O que causa essa debanda dessas pessoas? Porque assim, ok, a gente viu que algumas pessoas voltaram, alguns jovens voltaram, algumas pessoas voltaram, ok. É o formato que não serve mais? Tipo assim, chegar na igreja 9 horas da manhã e ir embora meio-dia não funciona mais? É isso. Tô falando um pouquinho por mim. Qual que é a questão? É a linguagem? É o que se prega? A gente não fala mais de arrependimento? A gente não fala que Jesus vai voltar? Que o final do mundo tá aí? E que se a gente não se despertar, a gente vai ficar, entendeu? A gente não vai ser salvo. O que está acontecendo? O que está pegando, pelo amor de Deus? As causas, a gente precisa entender. Não é uma causa só, não é uma causa isolada. Por isso que esse que é o problema. A caminhada para a solução, ela precisa ser intencional, porque não é uma causa só. Se fosse uma causa, a gente ataca essa causa e segue o baile, né? Mas deixa eu dar alguns dados aqui, ó, interessantes. Ó, veja.
10%, apenas 10%, 10%. Em 2010, foi feita uma pesquisa com o pessoal, jovens cristãos e etc., quantos deles haviam, assim, mantido, né? Se mantinham na fé, se mantinham firmes, né? Em 2010, 11% dos jovens, isso nós estamos falando de uma pesquisa, então isso é uma amostragem, 11% dos jovens, eles já se consideravam totalmente sem fé. Então, perderam a fé. Tá? Nos estudos de eclesiologia, para os que estudam eclesiologia, revitalização de igreja, eles são chamados de pródigos, né? Esses são os pródigos. Os pródigos é aquele pessoal que um dia levantou e disse assim, eu não sou mais crente e eu não acredito em nada disso, e isso faz mal para mim. Então, em 2010, era 11%. Numa pesquisa recente, em 2020, o dado deu um aumento de 100%. Passou de 11% para 22% o número de jovens que foram assim criados em igreja, né, criados dentro do ambiente religioso e que simplesmente dizem que abandonaram completamente a fé. Eu não sigo mais isso, não acredito mais nisso e acho que isso me fez mal. Tá? Então, em 10 anos, nós tivemos uma aceleração de 100%. Nós dobramos o número de 11% para 22% de pessoas que perderam totalmente a fé. Tá? Agora, se isso for uma tendência, isso indica um número alarmante e assustador para os próximos 10 anos. É assustador, assustador. E essa pandemia, ela acelerou esse processo. Então, veja, nós estamos numa pesquisa em 2020. Quando houver uma pesquisa em 2030, se não houver uma ação intencional em 2030, nós podemos nos assustar com o número das pessoas que abandonaram a fé. Agora, olha que interessante, apenas 10% dos jovens que foram nascidos, criados numa igreja, apenas 10% deles mantêm a fé firme e permanecem com a fé sólida. Veja, 10%. E isso aqui, gente, ó, isso aqui não é assim, isso aqui você não precisa nem ser expert em números. É só olhar para dentro da própria igreja que nós frequentamos. É só olhar. É só contar a quantidade de amigos que a gente tem fora da igreja. Isso é simples. Mas veja, 10% deles se mantêm com uma fé sólida. Foram bem discipulados, foram bem estruturados, com uma solidez bastante forte e etc. Agora, veja, 30% são considerados os nômades. São chamados de nômades. O que são os nômades? Eles acreditam em Deus, mas eles não se conectam mais com nenhuma igreja. Alguns dados recentes dão conta dos sem igreja, né? São os desigrejados, né? Eles vão dizer, olha, eu acredito em Deus, eu gosto de Jesus, eu acho que a Bíblia tem valores interessantes e etc. Mas qual igreja você frequenta? Eu não frequento igreja, eu não acredito em igreja, eu não acredito em homens e etc. Então, isso aqui é um número de 30%. 38%, olha que assustador, 38% são considerados aqueles frequentadores de igreja, eles frequentam a igreja habitualmente, mas não possuem nenhum tipo de relacionamento com Deus. Então, assim, às vezes a gente se engana, né? O jovem está lá na igreja, está no louvor, está fazendo, está indo, todo sábado está na igreja, todo domingo está na igreja, mas porque há uma falha de discipulado, a gente não consegue, por exemplo, entender se esse jovem possui um verdadeiro relacionamento com Deus ou não. Agora, observe o seguinte, se nós pegarmos 38% mais 30% desses nômades, mais 22% dos que perderam a fé totalmente, então se nós retirarmos 22% dos que já se declararam sem fé, nós temos 68% de jovens em potencial
de abandono da igreja. Então, veja, isso aqui, gente, é para chorar. Isso aqui é assustador. Isso aqui era para gente sentar e falar assim, não, nós não vamos aceitar isso, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos tomar fazer alguma ação. Então, veja, aí vem alguns dados interessantes, né? Você falou, por exemplo, sobre a questão do abandono da fé. E aí vale fazer um recorte assim, ó. Tem um estudo do pessoal da Lifeway que eles dizem o seguinte: nem sempre a causa do abandono da igreja é a igreja. Então, assim, a causa do abandono da fé do jovem nem sempre é a igreja. A igreja é um fator determinante, mas nem sempre é. Por quê? Dentro dessa condição, há o fator do seguinte: o jovem decidiu. É o seguinte, eu quero viver uma vida assim, assim, assim. Essa vida que você quer viver, ela é incompatível com o evangelho. Então ele diz, então eu rejeito o evangelho e eu vou viver minha vida. Certo? Então, aí tem a ver com uma decisão, né? Tem a ver com uma iniciativa, um abandono de fé deliberado. Não é um fator externo, ele é deliberado. Eu decido abandonar a fé. A Bíblia fala desse tipo de pessoa. Em Hebreus, por exemplo, fala sobre aqueles que vivenciaram a vida com Deus, vivenciaram os dons do Espírito e disseram, eu não quero mais isso, acabou. Viraram as costas para isso. Só que mais da metade dos jovens cristãos, eles abandonam a fé no ingresso da universidade. Agora, observe um detalhe aqui, ó. Em 1960, o Francis Schaeffer já tinha detectado isso em 1960. Ele já tinha detectado isso. Por isso que ele cria um movimento, e é um movimento intelectual, é um movimento que vai para as universidades. Schaeffer era um professor universitário. É um movimento que vai para as universidades. Por quê? Porque lá atrás, em 1960, eles tinham detectado o seguinte, aliás, é antes, né? O escrito dele é de 60, mas o movimento que ele promove é anterior. Só que ele chega à conclusão do seguinte, os jovens estão abandonando a fé quando vão para a igreja. Por quê? Lá eles não estão lidando com o secularismo lá atrás ainda, mas eles estão lidando com o ateísmo, eles estão lidando com os filhos e os filhotes do iluminismo. Então o que acontece? Eles estão lidando com o liberalismo teológico, que é um dos maiores cânceres da igreja evangélica. Hoje o liberalismo teológico se alinha à teologia, essa teologia progressista, que é um câncer na igreja. Só que o que acontece? Lá atrás, em 1960, o jovem ficava encantado quando ele entrava na universidade e o professor, em algumas aulas, desconstruía a Bíblia, por exemplo. Ele ficava entusiasmado, falava, nossa, eu fui enganado. Aí surge nesse cenário Francis Schaeffer e há outros intelectuais ali do movimento estudantil que surgem, dizendo o seguinte, não, a fé não é uma piragem nossa. A fé não é uma miragem, não é como os caras estão dizendo, é coisa de criança, infantilizada. Não, a fé é sólida, a fé é racional, ela tem uma racionalidade que ela é intelectualmente plausível. E aí nós vamos para as universidades. Aí nós vamos debater com outros universitários. Só que o que acontece? A igreja, e aí quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja da promessa, estou falando igreja como um todo. A igreja, de modo geral, ela não dialoga com a universidade. A igreja, de modo geral, não considera a universidade. Tanto que, nos últimos 20 anos, que aumentou o número de universitários, mas a maioria das pessoas eram desencorajadas a fazer uma universidade, porque já dizia, você vai perder a fé. Né? Como diziam da teologia, você vai estudar teologia, você vai perder a fé. Só que o que acontece? Esse ignorar desse fenômeno fez com que, de fato, nós tenhamos uma perda gigantesca de jovens quando eles ingressam na universidade. Aí, alguns dos fatores, por exemplo, que a Lifeway, que trabalha com juventude no mundo, juventude estudantil no mundo, ela vai dizer que um dos fatores, por exemplo, é a mudança de hábitos.
A gente acha que... E aí, olha, veja como que a pandemia vai sincar esse negócio. A pandemia, ela refez os nossos hábitos, porque agora eu não me desloco para ir à igreja, eu assisto à igreja de casa. Então, todo o meu relacionamento comunitário, ele foi ressignificado. Então, veja, o jovenzinho lá, ele não está indo para a igreja, mas ele está indo para a praia. Ele não foi para a igreja, mas ele viajou. Ele não foi para a igreja. Então, veja, nós dissemos assim, você fica na sua casa, você não vem aqui para a igreja. Mas ele não vai ficar em casa, ele não fica. Só que isso faz com que haja uma mudança de prioridades e de hábitos. Eu vou contar um exemplo de um amigo meu, foi criado comigo na igreja, filho de um pastor, hoje ele está fora da igreja. Ele dizia assim, ele falou, cara, a igreja é mais ou menos da seguinte forma, veja só, você falta uma semana, aí você fica, puxa vida, faltei na igreja, meu pai, será que estão pensando em mim? Será que lembraram de mim e tal? Aí você falta a segunda semana. Na segunda semana você já descobriu o seguinte, tem um programa que passa só no sábado de manhã, né? E aí você fala assim, poxa, até que tem um negócio interessante para eu fazer em casa aqui quando eu não vou para a igreja. Ele contando para mim, ele fazendo uma progressão, ele falou assim, cara, olha como que a gente deixa de ser crente. Aí ele foi falando. Ele falou, na terceira semana, você quer continuar assistindo o programa e você já não pensa que está fazendo falta para os seus amigos ou para alguém lá na igreja. Acabou. Ele falou, na quarta semana você não é crente mais. Agora, veja, é óbvio que essa progressão que ele faz, ela carece de um estudo aprofundado, né? de um estudo técnico. Mas veja só, ele cravou para mim que em 4 semanas você deixa de ser crente quando você muda os hábitos e muda as suas prioridades no final de semana. Em 4 semanas. Agora, veja, nós fizemos isso durante 8 meses. Nós fizemos durante 8 meses. 8 meses sem ler Bíblia, 8 meses sem ir à igreja, 8 meses sem se encontrar com amigos e amigas de fé, 8 meses sem chorar no culto. O pessoal de live, ó, falar para você, o pessoal da live, e há inclusive um estudo do próprio Instituto Barna que diz que os jovens não assistiam mais live. Não assistiam mais live. Não assiste. Então veja, a única conexão que ele tinha com a igreja no período da pandemia era a live que a igreja dele fazia. Ele deixou de assistir. Então qual é a conexão que ele criou? Qual é a conexão que ele criou entre o seio comunitário e a divindade, e Deus? Como que foi esse relacionamento? Não aconteceu. Não aconteceu. Então veja, eu inclusive já conversei a isso, o pessoal que costuma dialogar esses assuntos comigo aqui da nossa igreja tiver aí, eu já falei para eles que a minha expectativa de retorno, ela não é entusiasmada. A minha expectativa de retorno é quase que um movimento de recuperação mesmo do ânimo, porque eu vejo por esses números que a igreja que nós deixamos em fevereiro não é a mesma igreja que nós estamos retomando agora em novembro. Não é a mesma. Não é a mesma. E eu até ia fazer uma pergunta, mas acho que melhor não. Acho melhor não fazer. Você falou das causas, né? Das causas. Posso falar deixa eu falar um pouquinho das causas? Deixa eu só fazer um comentário. Obviamente, né, gente, porque a gente fala assim, parece que a gente está generalizando, né, pastor? Mas a gente, por favor, gente, entendam, né? Tem muita gente que leva as coisas a sério, tá lá convertido, bem discipulado, faz as coisas certinhas, não é generalizando, tá bom? E não é só, a gente não tá falando só da promessa, né, pastor? A gente tá falando não, igreja, aqui nós estamos citando dados, aí quem quiser entrar, pode entrar lá no barna.org, sei lá, acho que é barna.com, todos os estudos estão lá. Quem não sabe, o Instituto Barna é um dos maiores institutos de pesquisa cristã no mundo. Os caras são seríssimos, eles fazem pesquisa há décadas. E eles acertam, entende? Eu acho que então, assim, não romantizar, né? Porque a gente tem a gente também quer se iludir um pouco, né? Sim. Só que se a gente se manter dentro desse
dessa caixinha, gente, essa que é a questão, né, pastor, eu acho. Sim. Se a gente continuar dentro dessa caixinha, a gente vai perder feio, mais do que a gente já vem perdendo, porque a gente precisa olhar para fora, precisa agir, a gente precisa de ações concretas e rápidas. Exato. É muito fácil perder, é muito fácil. E na verdade, assim, nós já estamos atrasados, tá? Nós já estamos atrasados. Então, veja, quando iniciou essa pandemia, nós já tínhamos que ter nos antecipado, porque já houve uma antecipação. Opa, peraí, parou tudo, fechou a igreja, opa, o que vai acontecer com o jovem lá na frente? O que vai acontecer com esse, com aquele? Porque, veja, isso é um fenômeno mundial. A igreja no Ocidente, ela vive essa crise. Ela vive. Na Europa, essa crise já não existe mais, porque a Europa já secularizou. A Europa abandonou Cristo, abandonou o Evangelho. Eu tenho uma amiga casada com um espanhol, ele brinca comigo, ele diz assim, ó, ele fala que na Espanha, Deus na Espanha é o euro. Então, quando você fala assim, ó, Deus te abençoe, o cara fala assim, não quero bênção de Deus, não, eu quero o euro, e bate assim no bolso. Entendeu? Então, assim, a Europa secularizou. Os Estados Unidos, ele corre a passos largos para a secularização. Você tem metade dos Estados Unidos com igrejas sérias, a outra metade totalmente progressista, aderiu aos movimentos liberais e etc. E essas igrejas, elas vão sendo consumidas, elas vão minguando, elas vão sumindo. O liberalismo teológico e esse movimento de teologia progressista, eles não abrem igreja, eles não plantam igreja, eles vegetam em igrejas organizadas, eles vegetam em igrejas ortodoxas, em igrejas bíblicas, eles vão minando essas igrejas, até que não sobra mais nada. Essa galera sai dessa igreja e gruda em outra, porque eles são uma espécie de ameba, eles são uma espécie de parasita, eles sugam tudo e vão para um outro hospedeiro. Então veja, isso é um dado. Isso é um dado que está aí para quem quiser ver, enfim. Eu não estou falando de cabeça essas coisas, mesmo porque eu não teria essa condição. Mas eu sou um pesquisador, eu pesquiso esse assunto, porque eu sou um pastor novo. Eu sou um pastor com 8 anos de ministério. E aí quando eu leio, por exemplo, o texto de Atos, quando diz, olha, Davi serviu a Deus na sua geração, Davi foi fiel a Deus na sua geração, para servir a sua geração, eu faço a pergunta, onde está a minha geração? A minha geração está pulando fora, a minha geração está perdendo a conexão com Deus. E aí, assim, eu enxergo alguns fatores. É óbvio que isso não é exaustivo, mas há alguns fatores. Por exemplo, primeiro, e aí, assim, para mim esse é o maior e o mais significativo dos fatores. A ausência de discipulado. Discipulado não é apenas dogmatismo. Discipulado não é apenas ensino de doutrina. Discipulado é um relacionamento desenvolvido com aquele que está iniciando a caminhada. Eu vou dar um exemplo para ilustrar isso. Imagine da seguinte forma. Você pega um bebê, pega o meu filho, o Nicolas. O Nicolas tem 1 ano e 5 meses. O Nicolas faz tudo o que ele quer. Ele pega copo. Esses dias nós corremos para o hospital porque caiu com o copo na mão, tomou não sei quantos pontos. Porque o moleque é independente. Ele pega copo, prato, ele quer comer com a colher, mas ele tem 1 ano e 5 meses. Aí eu digo assim, ó, eu pego o Nicolas, levo o Nicolas para uma floresta e eu digo assim, Nicolas, é o seguinte, você já é um menino já, você já consegue beber água, você já viu eu fazendo várias coisas, você sabe como eu troco sua fralda, você viu como eu faço sua comida, você já viu tudo isso, você vive no meu pé. Então assim, ó, o papai precisa sair, o papai vai dar uma saída, o papai tem que resolver algumas coisas, mas tá aqui, ó, a sua mamadeira tá aqui, o leite para você fazer tá aqui, as fraldas para você trocar tá aqui. E aqui eu vou deixar uma faca aqui, uma faca do Rambo, que caso aconteça alguma coisa, é só você desrosquear. Aqui tem agulha, você pode costurar e você se vira, Nicolas. Entendeu? Você já é um menino já, que tem que se virar. Vambora, que o pai tem coisa para fazer. A pergunta simples é, o que vai acontecer com o Nicolas? Ele vai morrer. Só que nós fazemos isso com pessoas que estão começando a caminhada na fé. Nós fazemos exatamente isso. Nós ensinamos o básico para ela e damos 2 tapinhas nas costas e falamos, agora você se vira. Você já tem a faca, você tem a fralda para trocar, você tem o leite para fazer, agora você se vira. Só que discipulado não é isso.
O discipulado é uma caminhada intencional. Intencional. Eu vou caminhar com esse cara, porque esse cara está começando na fé. E ele é um menino. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro usam essa linguagem de menino. Menino, de criança, gente que está tomando leitinho. Sabe? O meu filho não mama, por exemplo. Ele só mama peito. Ele não mama, não pegou mamadeira, não pegou nada disso. Só que, se eu quero fazer ele tomar alguma coisa, se eu não botar ele no meu colo e não insistir com ele, ele não bebe. Por quê? Porque ele é um bebê. Bebê não tem autonomia. Bebê, ele é dependente. Então, veja, a gente às vezes lida, por exemplo, com um jovem, um adolescente cristão, e diz assim, é filho do presbítero, é filho do pastor, é filho do diácono fulano de tal. E a gente fica imaginando o seguinte, só porque o cara nasceu, a menina nasceu numa família que todo mundo é crente, que o menino é crente. Mas não, esse exercício é um exercício de discipulado, que a comunidade faz, que a comunidade exercita, que a comunidade ajuda. Então veja, o primeiro fator é esse, nós não estamos discipulando, nós perdemos jovens porque não discipulamos. Nós damos entretenimento, nós damos festinha, nós damos futebol, nós damos um monte de coisa que são coisas importantíssimas também para o desenvolvimento do relacionamento e da vida dele na igreja. Mas a gente está falhando porque a gente não está discipulando. E aí, quem não é discipulado não cria raiz. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é uma falta de conexão com a comunidade. Algumas comunidades, elas não conseguem mais se conectar com as novas gerações. Aí o que acontece? A nova geração, ela, por exemplo, eu sou um cara, assim, quanto mais você me critica, mais eu tô indo. Eu não sou do tipo que você dá 2 pancadinhas e eu tô caído no chão. Não, vamos junto, mano. Briga é com a gente mesmo. Trabalho muito melhor sob pressão. Só que nós temos uma geração que ela não gosta de conflito. Então ele vai fazer. Ele sofre a crítica, primeira vez. Ele sofre a crítica a segunda vez, ele abre. Ele fala, não, quer saber, cara? Não quero mais saber disso, eu não faço mais. Então veja, isso rompe a conexão com a comunidade. Entendeu? E aí, ao romper a conexão com a comunidade, o relacionamento com Deus também ele se rompe ao longo prazo. Por quê? Porque a comunidade é um fator decisivo que contribui para nosso relacionamento com Deus. Ela ajuda, por isso que Hebreus vai dizer, não deixa de congregar como é o costume de alguns. Né? Há uma insistência na Bíblia, por exemplo, que a gente deve congregar ainda mais quando os negócios ficam feios, quando, olha, o fim está chegando, então congrega ainda mais, porque nós ajudamos uns aos outros. A partir do momento que rompe essa conexão com a comunidade, nós ficamos à deriva. Tá? Aí nós temos um terceiro fator, que é a crise geracional, que é um dos maiores desafios da igreja ocidental. Lidar numa comunidade com diferentes gerações. Isso aqui não é um negocinho que a gente dá uma palestra e resolve, não. Isso aqui é coisa profunda. E o diabo está usando isso, com toda certeza. As estratégias e artimanhas do diabo elas estão sendo moldadas em cima desse aspecto. Então nós temos um problema sério com a crise geracional, que é um dos grandes desafios da igreja. Nós temos um problema sério com o discipulado, como eu já falei. E aí, se nós formos falar de 2020, a pandemia acelerou tudo. Então você bota todo esse balaio, bota tudo isso dentro de um pacote, mas aí ela tem um agravante maior, que a pandemia acelerou esse processo. Então, como diz o diretor do bar, né, ele diz assim, olha, o jovem já estava com a mão na maçaneta. Uhum. Entendeu? Quando veio a pandemia, ele só virou. Agora, veja só como que é interessante isso. Veja como que é interessante. Quando você decide sair da igreja, você enfrenta um movimento social mesmo. A galera vai ir na sua casa, tem gente que vai te ligar, tem amigo que fala, cara, não faz isso, e etc. Só que todo mundo que queria abandonar a igreja, ele ganhou 8 meses de carência. Ele ganhou 8 meses em que ele pode abandonar a igreja e verificar o que acontece. Por quê? Ninguém vai ligar para ele, ninguém. 8 meses sem ninguém falando nada. Por quê? Porque tá todo mundo imaginando o seguinte, quando falar assim, vamos voltar ao culto presencial, essa igreja vai lotar, porque ninguém nunca ficou tanto tempo sem igreja. Bom, é só você olhar aí, né?
o desespero que o pessoal fica para preencher aquelas listas de números de inscritos do culto. Por quê? O pessoal não empolgou para voltar. Isso é um fenômeno interessante. Aí, no meio desse fenômeno... Exatamente. No meio desse fenômeno tá essa galera que corresponde, ó, 22% já estava fora. Mas 30% tava assim, ah, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? E agora ele foi. Entende? Então veja, se nós não tivermos uma intencionalidade de olhar e de dizer assim, nós precisamos fazer algo dentro do Evangelho, dentro das verdades da Escritura, para alcançar essa juventude. Aí eu já te digo o primeiro problema. O primeiro problema é nós precisamos investir em liderança. Esse é o primeiro problema. Por quê? Quando os jovens abandonam a igreja, quem assume a liderança das igrejas? Não são outros jovens, porque eles abrem um gap, fica um gap, uma lacuna de liderança. Entende? Então, assim, ó, os mais antigos estão passando a liderança para os mais novos. Aí há um rompimento, o mais novo diz assim, então quer saber, eu não quero mais disso. Só que, do mais novo ali para o próximo depois dele, nós temos aí um lapso de 10, 15 anos. Então, esse outro menino não vai ser líder agora. Então, a liderança volta para quem? A liderança volta para uma geração anterior. Essa geração anterior, ela já tem dificuldade de alcançar a geração posterior a ela. Quem dirá 2 gerações à frente? Então tá aí o nosso problema. Um investimento sério e consistente em liderança. Só para você ter uma ideia, eu tenho um amigo, não é promessista, a igreja dele investe alguns milhares de reais por mês, presta atenção nisso, eles estão formando os pastores dessa igreja, dessa comunidade, para os próximos 10 anos. Então, veja, nós estamos em 2020, eles estão investindo agora, formando uma galera que serão os pastores em 2030. Porque metade dos pastores de 2020 deixarão 2030, porque vão se aposentar e etc. Só que eles estão preocupados com o quê? Essa galera, esse gap aqui, ó, esse gap, ele precisa ser alcançado. Essa geração não alcança, então eu preciso de uma geração mais próxima dela. Então veja, esse gap ele é tão grande na igreja evangélica brasileira, que agora em 2020 nós deveríamos estar preparando os líderes de 2040, de 2050. Entende? Mas nós estamos fazendo o quê? Eu até coloquei hoje no meu Instagram algumas frases que eu fiz há uns meses atrás. Eu falei assim, não, eu vou registrar minhas frases porque eu estou enxergando que alguma coisa vai acontecer. Aí, uma das coisas que eu disse foi assim, ó, nós estamos entrando nessa pandemia e estamos insistindo, ao invés de olhar para frente, nós queremos olhar para trás. Então veja, quando entrou na pandemia, a gente ficava assim, não vejo a hora de voltar ao que a gente era. Não vejo a hora. Ou seja, há um horizonte gigantesco na nossa frente, mas nós estamos olhando o retrovisor. Eu quero saber o que está lá atrás. Aí, olhando para trás, ninguém anda para frente, né? Não vai resolver. Não, e Deus, ele nos impulsiona para frente. Tudo na igreja, tudo nesse movimento, ele pode ser um problema, mas pode ser uma oportunidade. Veja, nós temos um problema, nós estamos perdendo juventude, nós não estamos perdendo liderança jovem, nós estamos perdendo uma geração. Esse é um problema. Mas esse problema também pode se tornar uma grande oportunidade para a gente. Agora, como que algumas igrejas estão enxergando isso como oportunidade? Olha que interessante. Estou falando muito, né? Mas olha só que interessante. É só que a gente precisa decidir se a gente vai... Daqui uns 5 minutinhos ela vai cair. Vai cair? Vai, daqui 5 minutos. A gente volta, se você quiser, eu salvo essa e a gente volta. Eu abro de novo e a gente volta para a gente continuar. Talvez não volte todo mundo, a quantidade de pessoas que estão aqui, mas a gente vai ter os 2 blocos salvos e a galera assistir depois. Por mim, tranquilo. Eu tô terminando assim, só fazer esse último raciocínio. Veja, já existem igrejas e existem movimentos hoje, já em atividade, de olho nesses 68% aqui, ó.
Veja, tem igreja que ela está de olho nos 22% ali dos que já perderam a fé. Então eles estão mirando em pessoas que já abandonaram a igreja. Ok. Essas pessoas, elas precisam de desconstrução, 22%. Mas esses 68% que sobra, 30% dos nômades e 38% dos que frequentam a igreja, mas não têm relacionamento com Deus, já existem igrejas, movimentos de plantação de olho nesses 68%. 68%. Só para você ter ideia, eu estava conversando com a minha galera sobre isso, eu falei assim, existe hoje um movimento que é chamado, nos estudos de eclesiologia, etc., chamado de Igreja B. O que é a Igreja B? Essa galera dos 68%, eles continuam frequentando uma igreja A, que é a igreja dos pais, a igreja dos avós e etc. Mas uma vez na semana ele frequenta uma outra igreja. Essa outra igreja ele se conecta. Nessa aqui ele mantém uma tradição, na outra ele se conecta. E aí eles começaram a dar, eles deram risada, né? Eles deram risada. Eu falei, vocês estão rindo por quê? Eu falei assim, não, é porque é isso mesmo. Isso aqui é da igreja tal, igreja tal, igreja tal. E vai citando as igrejas. É a igreja B. Só que veja, algumas igrejas plantadas, por exemplo, dentro da realidade em São Paulo, elas já são igreja B. Ela foi plantada, essa igreja foi plantada para conectar uma geração que não está se conectando na sua comunidade a comunidade de tradição. Só que eles não mandam ele sair de lá. Não, você não vai sair, você vai continuar lá, você vai para a igreja com seu pai, com a sua mãe, etc. Mas uma vez na semana você vem aqui. E uma vez por semana você vem aqui, você se conecta, você ouve a voz de Deus, etc. Eu louvo a Deus porque algumas dessas igrejas são igrejas bíblicas, e isso me deixa feliz. Sim. Mas aí, ao mesmo tempo, eu me pergunto, será que nós vamos enxergar só o problema, só o desafio, e também não vamos enxergar a oportunidade que isso traz pra gente? Porque é uma baita oportunidade. Nós temos 68% de pessoas que podem e estão aptas aí para viver um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Nós precisamos conectar essas pessoas. É um número muito importante, um número muito significativo. Gente, olha, a gente tem 2 minutos, eu não sei nem o que fazer direito. Eu queria muito poder continuar essa conversa. Eu acho que rende aqui, pastor, não sei, a gente precisa conversar depois, no tete a tete aqui, com a equipe e tudo mais, pra gente, não sei, elaborar alguma coisa, uma série de estudos, uma semana. A gente podia fazer um fórum, de repente, não sei, a gente precisa inventar alguma coisa aqui pra gente falar das soluções, pra gente injetar um pouco de ânimo nesse negócio aí. Você concorda comigo? Eu tô ficando doida. Não, e por isso que eu quero terminar assim, eu não quero terminar para baixo, eu tô terminando para cima. Porque assim, eu mesmo, eu tô olhando, essa semana mesmo eu conversei aqui com um jovem aqui da nossa igreja, um cara fenomenal. Eu falei para ele, falei, cara, isso aqui, olha o tamanho dessa janela de oportunidade. Né? É isso. É muita oportunidade, gente. É isso. O evangelho é poderoso. O evangelho não tá nem aí se é universitário, não é universitário. O evangelho é poderoso. A gente só precisa acertar a linguagem. Não fica triste, não. Eu sei que dá um baque na gente, números assustam, mas não é para você ficar triste, não. É para você arregaçar as mangas, conversar com a tua liderança, conversa com o teu pastor. Esse é o momento, gente, de rever os nossos conceitos completamente. Discipulado é uma das coisas mais importantes que existem na igreja. O evangelho é salvador, transformador. Vamos pegar tudo isso que a gente ouviu hoje, senta com a tua galera, senta com o teu ministério jovem aí, discute com o teu pastor formas de fazer alguma coisa. Movimente-se, movimento, entendeu? Você tem tudo na mão, tem tudo para dar certo. Não vamos deixar a peteca cair, não, tá bom? Jesus quer salvar. Exato. Jesus quer salvar, meu Deus. Já vai cair. E está salvando. Está salvando. E está salvando. Está salvando. Aqui, né? Muitas pessoas. Quantos convertidos nós tínhamos? A gente descobre, a gente conta depois, a gente coloca aí nos comentários, tá? Calma. Obrigada. Mas assim, o pessoal tá falando que a live não acaba mais em 1 hora, é isso mesmo? Tá zoando comigo. Estão dizendo aí, ó. Tô lendo aí, ó. Vocês estão falando sério? Acho que não cai. Vamos continuar falando. Se não cair, a gente... Então vamos lá. Se cair, caiu, hein, gente? Estão ligados, se cair, já tá todo mundo despedido. Mas se não cair... Isso aí. Não, mas olha só. Vamos lá. De fato, assim, uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, quando eu faço a leitura de Atos, capítulo 10,
recomendo a leitura de Atos capítulo 10 e você observa algumas coisas em Atos capítulo 10. Veja só que interessante. E aqui é pra gente empolgar, gente. Aqui é pra gente empolgar. Deus fez pessoas criativas, Deus colocou pessoas com iniciativa, mas nós ainda nós precisamos de ousadia, nós não estamos sendo ousados. Eu acho que é isso. Tem muita coisa que não está acontecendo porque a gente continua olhando retrovisor, a gente precisa olhar para frente. Aquilo que a gente viveu ontem foi bom, mas o que Deus vai trazer amanhã é muito melhor. Amém. Quando a gente olha o capítulo 10, por exemplo, de Atos, você tem aquela história de Cornélio. Olha que interessante. Um anjo do Senhor aparece para Cornélio e fala assim: Cornélio, suas orações foram ouvidas. Suas ofertas foram aceitas. Você é um cara bom. Você é um cara que Jesus vai te salvar hoje. É o seguinte, ó, lá no endereço tal, rua tal, tem lá, ó, vai ter um cara lá em cima dormindo, tá? O nome dele é Pedro. Traz ele aqui que ele precisa dar uma acertada aqui com vocês. Aí o Cornélio chama os servos dele, manda os servos. Quando os servos estão indo a caminho de Jope, e o Pedro sobe pro eirado da casa, tá lá dormindo, dando uma cochilada, e aí vem o quê? Vem o anjo para Pedro também. O Espírito de Deus vem para Pedro e fala assim, e aí dá aquela visão pro Pedro, dá a visão lá dos... Que todo mundo interpreta errado aquele negócio, mas a visão é, Deus estava mostrando para Pedro o seguinte, olha, você só quer saber de pregar o evangelho para judeu, você só quer saber de falar com judeu. Só que Deus, ele está salvando outras pessoas, e você precisa se atentar a isso. Porque nós... Andréia, nós não somos os salvadores. Quem busca e quem salva é o Espírito de Deus. Nós somos os que fazem a colheita. Amém. Nós colhemos a partir da pregação do Evangelho, mas não é a gente que faz transformação na vida de ninguém. Aí o que acontece? O Pedro acorda do sonho e fala assim, nossa, que sonho doido, rapaz, que negócio maluco é isso que eu vivi agora. Toca a campainha. Quando toca a campainha, são lá os dois rapazes, falam assim, a gente veio buscar você. Por quê? E contaram a história para ele. O anjo apareceu lá e disse isso e mandou vir aqui. Olha que interessante, o Pedro fala assim, entra aí, gente, entra aí, amanhã a gente vê o que faz. O Pedro tá nem aí. Nem aí. Aí vem e tal, no dia seguinte, o texto vai continuar dizendo, no dia seguinte, aí eles vão, chega lá na casa de Cornélio, o Cornélio tá com a família inteira reunida. Veja, nós não estamos falando de 10 nem de 15 pessoas. Sim. Alguns comentaristas dizem que havia mais de 40 pessoas, mas havia ali uma igreja montada. Galera toda sentadinha lá. Ele abriu a porta e aí o Cornélio falou assim, ô Pedro, seja bem-vindo aqui. Já tá, a igreja tá pronta, é só você vir aqui e abençoar todo mundo aqui que já era. Aí o Pedro fala assim, você sabe que eu não devia estar aqui, né? Aí. O Pedro já começa, o Pedro é um empecilho. O Pedro já começa dizendo, olha, o Espírito de Deus já falou com você, já salvou você, mas eu ainda não acho. Agora, olha que interessante. Se a gente olhar o capítulo 10 de Atos, o Pedro começa a fazer o discurso dele. E o Pedro vai, e o Pedro faz. E o pessoal tá lá ouvindo o Pedro, Tem uma parte do texto que eu acho assim interessantíssima, que parece que é uma intervenção do Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo chega e fala assim, Pedro, chega, Pedro, chega, e jogou, e o Espírito Santo foi derramado neles. O texto bíblico diz que eles receberam o Espírito Santo enquanto o Pedro estava pregando. Ou seja, quando eu olho isso, o que eu observo? Eu faço algumas observações. Uma delas é, os maiores empecilhos para a salvação do mundo somos nós mesmos. Porque o maior missionário é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está convencendo o mundo da justiça, do pecado, do juízo. O Espírito Santo de Deus está agindo no mundo. Nós estamos conversando aqui, mas o Espírito Santo de Deus ele está salvando gente. Tem gente nos becos, tem menina se prostituindo, tem rapaz se prostituindo, que o Espírito Santo está lá, mano, tocando o coração dele agora. Por quê? Porque é para além de nós, não somos, o limite não somos nós. Só que nós somos um empecilho, Deus está salvando e nós somos os empecilhos. Aí chega uma hora que o Espírito Santo de Deus tem que fazer isso. Ele fala, cara, peraí, bota aqui, Pedro, dá um tempinho aqui, Pedro, deixa eu fazer o serviço logo, porque você não vai fazer. Entendeu? Nesse discurso, nessa sua pregação de 2 horas aqui, é o dia inteiro pregando e não fez o apelo pro pessoal. O pessoal quer salvação. O pessoal quer se render a Jesus. E você tá aí, e falando. Aí eu observo o seguinte, olha, se o Espírito Santo de Deus é o grande missionário que está agindo no mundo, né, os teólogos chamaram da Missio Dei, né, é Deus que está interessado em reconciliar o mundo com ele, e nós somos os agentes de Deus, então peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada.
Não é possível que a gente vai continuar gastando uma fortuna para fazer culto evangelístico e chamar só os crentes das igrejas. Tudo bem que tem crente que precisa ser evangelizado também. Então, o Espírito Santo acaba acertando lá. Só que nós estamos nos tornando um empecilho para a ação do Espírito de Deus. E como que eu digo isso? Primeiro é isso, falta de ousadia. Segundo, essa insistência em nós sermos os seletores daqueles que Deus salva. Não, esse aqui Deus não vai salvar. Aí, rapaz, esse aí vai dar muito problema lá na igreja. Esse serve, esse não serve. O espírito de Jonas, entendeu? O espírito de Jonas. Ó, a cidade já está toda jejuando, mas eu quero que mata todo mundo. Então veja. Agora, por que Deus chama, e eu tive um professor que ele dizia que o texto, por exemplo, de Timóteo, quando diz assim, Paulo fala para Timóteo, aquilo que aprendeste ensina a homens sinceros e tal, e fiéis, e aí, assim, eu observo o seguinte, aí o meu professor dizia, e se Paulo estivesse falando aqui de geração? Olha, aquilo que você aprendeu, ensina para a próxima geração. Por quê? Porque a próxima geração vai ensinar para a próxima geração. E a próxima geração para a próxima geração. Aí a gente nunca perde uma geração. Por quê? Porque nós estamos sempre cobrindo a geração da frente. Só que, e aí assim, a igreja como um todo, a igreja evangélica como um todo, ela faz liderança para trás. Ela faz liderança para trás. Então ela pega o jovem aqui e ensina ele como ser líder para trás. Aí ele não alcança o para frente. Aí, à frente fica o gap. Aí esse gap é a nossa crise, nós passamos a crise e alcançamos uma outra geração aqui, que é o serviço do Espírito Santo, não é o nosso serviço. O Espírito Santo vai lá e faz o serviço, e aí surge liderança, surge isso, surge aquilo. Só que, se a gente não romper com esse ciclo, nós vamos continuar fazendo liderança para um tempo que não existe mais. E aí, veja, quando nós falamos isso, nós não estamos ressignificando Bíblia, nós não estamos atualizando Bíblia, nós não estamos... Nada disso, nada disso, nada disso. Por favor. Veja, ó, a Bíblia continua a Bíblia. Bíblia é Bíblia. Irmão, pecado é pecado. Em 1900 era pecado, em 2020 é pecado. Certo? O que não era pecado em 1900, continua não sendo pecado em 2020. Por quê? Porque a Bíblia é autoritativa, acabou. É suficiente, é autoritativa. Está resolvido o problema. Agora, a maneira como eu exponho a Bíblia em 1900 é diferente da maneira como eu exponho em 2020. Então veja, os valores não se alteram, a profundidade da palavra não se altera, a autoridade, a suficiência, a inerrância, a inspiração da Escritura não se altera. Agora, a maneira como eu falo para a geração de 1900 e a maneira como eu falo para a geração de 2020, ela é diferente. Ela é diferente. Certo? Então veja, Deus me deu criatividade para fazer isso. Então eu acho que está faltando a gente usar da criatividade debaixo do poder do Espírito de Deus. Amém. E sustentado, balizado pela palavra de Deus. Eu escrevi no meu Instagram um tempo atrás. A juventude de hoje, ela não quer palhaço. Ela não quer gente lá, o cara pinta lá de Chapolin, de Batman, não sei o quê. E aí, galera, e tal, não sei o quê. Não. Ela quer profundidade. Ela quer profundidade. Mas ela quer profundidade numa linguagem que ela compreenda. É simples. Por quê? E isso chama como? Para essas últimas duas gerações, isso se chama autenticidade. Autenticidade. Para essa geração, você não precisa ser um grande intelectual, você precisa ser autêntico. Autêntico. Você pode falar problema, você pode falar bicicleta, mas se você tem autenticidade, essa geração te ouve. O nosso problema é que nós não estamos buscando autenticidade. A autenticidade é aquilo que nós buscamos debaixo da identidade do Espírito de Deus. Aquilo que eu sou, eu sou. Eu sou porque o Espírito Santo de Deus, ele está sobre aquilo que eu sou. Entende? Então eu não tenho que ser um personagem para ser ouvido. Eu não tenho que fingir, por exemplo, porque a galera gosta do Batman, então eu vou me fantasiar de Batman porque aí a galera vai me ouvir. Não. Não. É autenticidade. Ao mesmo tempo que o Evangelho,
continua sendo a bomba de Deus, a dinamite de Deus, a explosão de Deus. Ninguém explica o que o evangelho faz na vida de uma pessoa. Ninguém explica. Ninguém explica. Ninguém explica. Eu vou contar uma história para vocês. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Um rapaz que era amigo meu saiu com uma... Ele tinha um hábito de sair com prostituta, né? Saiu com uma prostituta. E aí, se chegou lá com a prostituta, tá lá no motel com a prostituta, aquela coisa toda. E aí disse que a prostituta tava triste. O cara crente. A prostituta triste e tal, né? A moça e tal. Aí ele falou assim, o que tem? Que você tá muito triste, muito pra baixo. Aí ela falou, eu tô com uns problemas aqui na minha vida. E foi contando os problemas dela, né? E aí, assim, aí o cara fala assim, é um descarado, né? Ele fala assim, sabe qual é a solução pra sua vida? A solução pra sua vida é Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus e tal. E aí, cara, ele que me contou a história, né? Ele falou assim, cara, negócio esquisito, hein? Negócio esquisito, porque quando via, pai, tava a gente lá de joelho, orando pela moça, pedindo para Jesus abençoar a vida dela, e ao mesmo tempo eu pensando, meu pai amado, o que eu tô fazendo da minha vida? Que é isso que eu tô fazendo da minha vida? Que negócio é esse, cara? Eu tô aqui, eu não devia estar aqui, eu tenho uma outra vida, Jesus me salvou, Jesus me rendeu. Que negócio é esse que eu tô fazendo? E a moça tá lá aos prantos, porque ele tá falando de Jesus. Aí eu pergunto assim, ó, tem coerência um negócio desse? Isso é incoerente, é incoerência. Eu tô dizendo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas veja que interessante, mesmo na incoerência, o evangelho alcança dois. Porque o evangelho alcança o cara que está sendo incoerente, fala assim, cara, você conhece Jesus, você anda com Jesus, seus pais conheciam Jesus, você sabe que o que você está fazendo está errado. E a outra pessoa, ela não tem essa mesma percepção, porque ela não anda com Jesus, ela não conhece Jesus. Mas aí, quando ela conhece Jesus, Jesus transforma. Exatamente. E eu oro assim, às vezes eu oro, tem noites que eu oro assim, Senhor, existe um beco nessa cidade, existe um prostíbulo nessa cidade, que não é só que tem uma moça perdida, tem um rapaz perdido. Não é só a moça que se prostitui ou o rapaz que se prostitui que está perdido, mas aquele que busca a moça, aquele que busca o rapaz também estão perdidos. Falei, então, há pelo menos 2 pessoas perdidas, espalhadas por esses becos, dentro de um carro, numa rua escura de alguma cidade. Senhor, envia o teu Espírito e salva. Envia o teu Espírito e salva. Agora, são 2 coisas. Eu tenho certeza que o Espírito salva. Certeza. Amém. O Espírito vai lá e atinge. Pega a pessoa. E quando pega a pessoa diz, eu preciso mudar de vida. Aí vem um segundo fator, que é como nós, como comunidade, somos esse braço do Espírito, né? Trabalhamos com o Espírito ou somos empecilhos do Espírito. Porque essas pessoas vão precisar de uma comunidade. E aí como que nós acolhemos essas pessoas? Esse é o detalhe. Então veja, quem Jesus está salvando, ele está entregando às comunidades, está entregando às igrejas. Aí nós precisamos ser intencionais. Intencionais para alcançar, intencionais para conversar, intencionais para entender os dilemas. E aí, assim, uma observação, né? Por que boa parte de nós temos dificuldade de entender os dilemas dessa geração? Porque a gente não ouve essa geração. É simples. A gente não ouve. A gente se recusa a ouvir. A gente não sabe o que os adolescentes estão assistindo. O que os adolescentes estão assistindo nesse momento está formando a opinião deles, mas a gente não sabe, porque a gente se recusa. A gente não sabe o que eles estão conversando, por quê? Porque a gente se recusa a conversar com eles. A gente monta atividades e programações e convida eles para participar. A gente nunca chama eles para construir. E aí, assim, não tem jeito. Nós vamos reclamar que vamos perder. Nós vamos perder mesmo. Vamos perder. Por quê? Porque nós não temos tido intencionalidade. Não só em alcançar, como em manter essas pessoas. Então, assim, a gente precisa decidir se a gente é esse braço do Espírito, que o Espírito fala assim, já está tudo pronto, irmão. É só ir lá e passar o cesto lá que vai colher os frutos. Ou se a gente fica esse Pedro aqui, que começa a fazer discurso. Você sabe, né? Você sabe. Olha, eu tô aqui falando com você, mas você sabe.
E aí, não tem jeito, entendeu? O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos ser aquelas pessoas que dizem assim, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está fazendo um negócio nesse mundo. Tem muito jovem se perdendo, mas tem muito jovem se rendendo. Tem muito jovem que se rende enquanto se perde. Aí você diz assim, olha, eu quero ser daquilo que o Senhor está fazendo, eu não quero ser alguém deixado de fora, eu quero participar. Me ajuda, me usa. Aí começa a surgir jovens com capacidade incrível de ensinar outros jovens. Sim, A gente não tem. Jovens cheios do poder do Espírito Santo para botar a mão e o cara tá endemoniado lá, irmão, bota a mão, pronto, manda o capeta de volta pro inferno. Mas não precisa chamar, não vai ligar lá pro pastor, o pastor vem aqui, tá endemoniado. Não, meu filho, o Espírito Santo que tá no pastor tá em você. Amém. Entendeu? Você conserta a vida, ajusta a vida e faz um negócio aí, porque quem tá em você é que faz, não é você. Entende? Amém. Mas a gente precisa de gente de mais coragem, de mais ousadia, de olhar e falar assim, tem um desafio, mas eu quero participar da solução. E não se... eu tenho gente, assim, amigos até, eles ficam o tempo todo. Ah, porque a igreja é isso, ah, porque a igreja é aquilo. Ah. Aí eles falam assim pra mim, eu não sei como que você aguenta ainda estar na igreja. Eu falei assim, porque eu decidi pensar diferente. Todos os problemas que você conhece, que vocês estão falando, eu conheço, eu vivenciei. Só que eu decidi fazer uma caminhada em que eu quero participar das soluções e não simplesmente sentar e ficar falando assim, já vi isso aí, que não sei o quê. Esse discurso para mim não adianta, isso aí é discurso de tolo. Eu quero olhar e dizer, Senhor, o Senhor está fazendo, o que eu faço? O que me ajuda? É sempre assim, a igreja não muda, não sai disso. Mas Exato. A gente não faz parte da solução, a gente tá ali só para criticar, a gente não faz algo para solucionar o problema. A gente não quer fazer parte da solução, porque fazer parte da solução dá muito trabalho, entendeu? A gente precisa de tempo, a gente precisa... Zona de conforto. Exatamente, você precisa sair da zona de conforto, você precisa estudar mais, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais, ter mais intimidade com Deus, você precisa ter mais empatia com as pessoas, porque você tem que ligar para o que elas estão sentindo. Você não pode simplesmente fechar os olhos e fingir que não está acontecendo nada, irmãos. Né, jovens. Eu escrevi no meu Instagram, eu coloquei assim, o maior problema da igreja não é enfrentar o inferno, o maior problema da igreja se chama zona de conforto. Zona de conforto. Se você olhar, por exemplo, o livro de Atos, pode ver. Atos 1, 2, 3, 4. Várias coisas acontecendo, Espírito Santo derramado, milagres acontecendo. Mas o povo tá onde? Jerusalém. Tá todo mundo quietinho em Jerusalém. Quando chega no capítulo 5, o que tá acontecendo? Já começa as tretas na igreja. Por quê? Não tem jeito. Eu sempre dizia na minha igreja. Igreja que não enfrenta o capeta, igreja que não tá enfrentando o mundo, igreja que não tá enfrentando o cão. Essa igreja vai começar um irmão a enfrentar o outro. É só olhar o livro de Atos, capítulo 5. Os irmãos já começam a se bater lá. Tem irmão querendo enganar lá, mentindo e tal. Chega no capítulo 6 de Atos, o negócio se agrava. As irmãs estão brigando. As irmãs gregas brigando com as irmãs judias. Gosta mais delas do que da gente, estão desfazendo da gente. Essa conversa fiada que tem até hoje. Até hoje. Quando chega no capítulo 7, olha o movimento do Espírito Santo. Deus foi deixando, tô deixando aí, gente, vamos acertando o negócio. O pessoal, em vez de fazer o serviço, o que eles fazem? Vão fazer a assembleia, né? Meter uma assembleia lá, para decidir quem era o próximo apóstolo e tal. Deus não mandou eles fazerem nada disso, mas tudo bem, estão fazendo lá o serviço. Milagre acontecendo e tal. Quando chega no capítulo 7, o Espírito Santo fala assim, rapaz, tem que morrer um. Morrer um para dar uma ajustada nesse negócio, né? E aí, no capítulo 7, o Estevão morre. O Estevão é apedrejado no capítulo 7. O Estevão é apedrejado no capítulo 7 à vista de todos. O Estevão era um diácono da igreja. Tinha sido escolhido diácono no capítulo 6. Foi escolhido diácono no capítulo 6 e morreu como mártir no capítulo 7. Aí entra o grande missionário da história da igreja cristã, entrou no serviço, entrou em campo. Porque no capítulo 8 começa dizendo, instaurou-se uma grande perseguição e o povo se espalhou. O povo se espalha de um jeito tão grande que se você olhar o capítulo 8, o Filipe, por exemplo, que também era um diácono, o Filipe sai evangelizando. E o Filipe é um evangelizador tão bom que o Espírito Santo é o transporte dele. O Espírito Santo pega ele aqui, leva para lá. Tem um lugar ali. Aí termina de batizar o eunuco, tem um outro lugar lá numa praia lá. Ele some aqui, aparece lá, um negócio louco.
Doido, sabe? Você fala assim, meu Pai amado, como que nós podemos impedir a ação do Espírito de Deus? Olha o que o Espírito de Deus está fazendo em Atos. Ó, quando chega no capítulo 9 de Atos, o camarada que matou o Estevão no capítulo 7, Jesus pega ele no caminho de Damasco. O cara tá indo lá para matar mais uns crentes. Jesus pega ele no caminho, joga o cara do cavalo, deixa o cara cego, dá uma ensaboada nele. E aí diz assim, ó, vai lá para uma casa ali que eu vou mostrar para você e tal, você vai lá e vai resolver a vida. O texto bíblico diz que ele fica lá aprendendo e tal, e não sei o quê. Chega no capítulo 10, Pedro tem a experiência dele. No capítulo 11, a igreja de Jerusalém descobre assim, ó, estamos sabendo aí que tá um negócio acontecendo lá pros lados lá de Antioquia lá e tal, vamos ver aí que bagunça é essa aí, irmão. O pessoal tá fazendo uns negócios lá, mas não fomos nós que autorizamos. Uhum. É mais ou menos essa história. Aí eles mandam uma comitiva pra lá. Vai a comitiva. Se eu não me engano, o Barnabé é o líder. O Barnabé vai lá. Chega lá, o Barnabé olha e fala assim, gente do céu, o que é isso que tá acontecendo aqui? O Espírito Santo tá em vocês. Fiquem firmes. O Barnabé incentiva os caras. Aí o Barnabé pensa, olha como o discipulado é importante. O Barnabé pensa assim, preciso de um camarada para ensinar esse pessoal. Esse pessoal precisa aprofundar a fé. A experiência com o Espírito Santo eles já viveram, mas eles precisam aprofundar as raízes da fé. Aí ele lembra, tem o Saulo, que agora é Paulo. No capítulo 11 ele vai buscar o Paulo. E ele traz Paulo. E o povo vai ser a primeira vez chamado de cristãos na Bíblia. Ele traz Paulo. Paulo, é o seguinte, esse aí é o seu rebanho, você cuida desse povo aí, ó. Aí esse camarada que matou um lá no capítulo 7 foi ensaboado por Jesus no capítulo 9. A ideia do capítulo 9 é que ele foi laçado por Jesus. Jesus laçou ele como uma pessoa laça um touro, por exemplo. Então, esse cara que foi pego no capítulo 9, no capítulo 11, tá lá no campo pastoral, ensinando Bíblia pro pessoal. Escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Plantou inúmeras igrejas, apanhou, foi surrado, quase morreu mas um monte de vezes, foi xingado, fez tudo isso aí. E no final ainda diz assim, combati o bom combate. É isso, a gente precisa de gente com ousadia, para debaixo do poder do Espírito Santo, fazer coisas extraordinárias, impensadas. Ninguém aqui vai viver para semente, mas o que nós fazemos numa geração repercute até a eternidade, porque vai ter muita gente chegando na eternidade, fruto do nosso trabalho, fruto da pregação, fruto do nosso esforço, e eu acho que isso é uma coisa importante. Isso aí, show! Acho que eu já saí tudo do foco aqui, porque quando eu entro no livro de Atos, aí acabou, aí o raciocínio já não tem mais linearidade, agora é só... Mas é isso, gente, é isso. Maravilhoso. Espero ter contribuído. Muito bom, pastor, muito bom. Muito obrigada. Contribuiu inclusive comigo. Estou escrevendo umas coisas sobre discipulado para um próximo livro da FUMAP e acho que até por isso que mexe tanto comigo, porque eu li muito sobre essas coisas essa semana e a importância que isso tem para a igreja. Vocês não fazem ideia, faz toda a diferença. É muito bom estar reunido, fazer um culto jovem animado, chamar a galera, fazer festinha. É muito bom. Eu também gosto. Eu também amo. Eu também gosto. Estou lá com a galera, pulo, danço, também amo. Mas o ensinamento da palavra, a gente andar junto, sabe? E daí, você também tem que se consertar para ele andar com você e ver o teu bom testemunho, né, pastor? Porque se você vai discipular alguém, você vai ser o espelho dele, você vai ser a pessoa de confiança dele. Muitas vezes ele vai confiar muito mais em você do que no próprio pastor, na família dele, né, em outras pessoas. Então ele precisa ter você como uma pessoa de confiança. Faz parte, né, desse ministério, dessa revolução que a gente quer para a nossa igreja. E se a gente não quer deixar a igreja perecer, a igreja morrer, a gente não quer deixar perder mais ninguém, que a gente estava falando até agora, desses números assustadores. Se você ficou impactado com isso, usa isso para fazer uma revolução no meio que você está, no contexto onde você está, aí na sua cidade, aí próximo de onde você estiver. A gente está aqui para o que deve é, você precisa de conteúdo, precisa de material, de pesquisa, de mensagem.
precisar de qualquer coisa, um áudio, um novo, qualquer coisa que vocês precisarem, podem entrar em contato. Estamos juntos nessa luta, mas estamos juntos de verdade. Pode pedir, pode entrar em contato. E o que a gente não conseguir fazer, a gente corre para os pastores. A gente corre para os universitários. Não é assim? Porque a gente junto, a gente é muito mais forte. É um clichê? Parece clichê, mas não é verdade. Né, pastor? Vamos dar um tchau aqui para a galera, então? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que, para terminar, assim, pensando no desafio, o desafio é esse. Nós precisamos investir no discipulado, um discipulado contextualizado, um discipulado na linguagem que alcance as novas gerações. E aí eu estou falando de um discipulado intencional. Eu estou falando de um recorte intencional, né? Amém. Eu acho que, em segundo lugar, já se provou que o entretenimento ele não é suficiente para sustentar crenças e valores do Evangelho. Então, já foi provado isso. E se a gente olhar para a própria Escritura, os milagres vividos pelo povo no Egito não foi suficiente para sustentar eles. Eles morreram no deserto. Então, assim, esses fatores, eles ajudam, mas eles não determinam. O que determina a raiz da fé é o discipulado. E aí precisa ser um discipulado inteligente. E nós precisamos rever também a filosofia ministerial das nossas igrejas locais, a filosofia ministerial, ressignificar a filosofia ministerial dos ministérios jovens locais, regionais, o Ministério Jovem do âmbito nacional. A gente precisa rever isso. Eu acho que a gente precisa abrir um diálogo com o mundo universitário, o mundo acadêmico. Verdade. Nós precisamos abrir esse diálogo, mas não é, como dizia Huckmacher, não é tipo dialogar abaixo, não. Nós precisamos estar no mesmo nível e sustentar as nossas crenças, os nossos valores no mesmo nível de intelectualidade. Outros fizeram isso na história, Huckmacher, o próprio Francis Schaeffer, foram caras assim que de fato dialogaram demais com a cultura, mas mantendo essa fidelidade do Evangelho. O próprio Francis Schaeffer é um cara interessantíssimo de se estudar, porque ele vive uma crise de fé na universidade. Ele vive uma crise profunda de fé na universidade. E ele vence essa crise de fé e escreve um dos livros mais incríveis, mais sensacionais, assim. Ele deve estar esgotado, mas, enfim, se você achar, é um livro sensacional do Francis Schaeffer. Mas, assim, desculpa. Não, pode terminar. Então, assim, essas pessoas ajudam a gente a abrir um diálogo, a ampliar esse diálogo. Eu acho que, no último aqui, que me vem à cabeça aqui, eu acho que a gente precisa repensar e derrubar algumas barreiras que nós temos para alcançar as novas gerações, né? Nós precisamos plantar igrejas de maneiras intencionais, com foco nas novas gerações, com foco nesse nicho aí. São 22% que perderam a fé, não são mais crentes, são 30% que vão à igreja, mas não se conectam com Deus, são 38% 30 nômades e 38% que não se conectam com Deus e 30% que não se conecta com a igreja. Puxa, nós temos 68% de jovens que nós podemos alcançar. Se nós formos mais ousados, nós temos 90% de jovens para serem alcançados pelo Evangelho. Então eu acho que isso é sensacional. Eu queria só contar um testemunho e eu encerro minha parte. Quando eu fui estudar, eu fui fazer uma outra faculdade, eu estava vivendo, de fato, uma crise de fé, tinha uma crise séria com a fé, com a igreja, com a instituição, enfim, eu estava passando por um momento muito difícil, e eu mergulhei assim, meio que de cabeça numa vida horrível, uma vida de que não é uma vida para um filho de Deus. Eu me lembro um dia que eu tinha saído com uma moça tal, e ela falou assim pra mim, ela falou assim, você é crente? Ela falou assim, seu nome é como? Eu falei, meu nome é Samuel. Eu falei assim, Samuel, é um nome diferente e tal. Eu falei, é nome bíblico. De Bíblia e tal. Você é crente? Eu falei assim, eu sou crente.
sou crente e tal. É assim, meus pais são crentes, me levaram para a igreja e tal, né? Tentando fugir, né? Veja como é o Espírito de Deus. Aí ela disse assim para mim, ela falou assim, você não acha estranho você viver a vida que você vive conhecendo o Deus que você conhece? Você não acha estranho? Tá! Cara, que nervoso que deu naquele dia. Só que aquilo causou uma reflexão para mim, porque eu era esse grupo aí, né? O grupo que é o crente Raimundo, né? No popular, né? Ele tá lá e tá cá, ele tá lá e tá cá, ele tá lá e tá cá. E aí eu falei, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E o lugar que eu encontrei, por exemplo, de apoio, lugar que eu encontrei para eu conseguir oxigenar, porque eu de fato entendia que a igreja não comunicava mais comigo, eu tinha um rompimento com a igreja, um rompimento com a comunidade. E eu na faculdade, aí eu um dia passando no corredor, tinha um cartaz anunciando um grupo, tinha um grupo um grupo de estudo da Bíblia e de oração na faculdade. Uma faculdade grande aqui em São Paulo, eu falei, cara, eu vou arriscar. Né? Peguei o contato e... Quando eu fui no primeiro encontro, fiquei quietinho ali e tal, chorei pra caramba, assim, eu falei, meu pai amado, cara, que vida é essa que eu tô levando, né? Uma galera aqui e tal, amando Jesus e tal. E aí, eu me lembro que eu mandei um e-mail, tinha uma menina, a menina era a líder do grupo, mandei um e-mail, eu até achei os e-mails, eu tenho todos eles guardados. Essa menina virou uma missionária, está na África agora. Olha, que legal. E eu mandei um e-mail para ela, e eu falando, contei um pouquinho da minha história para ela e tal. Bom, resumo da história, né? Eu fiquei frequentando esse grupo, e aí quando eles descobriram, por exemplo, que eu tinha feito teologia, que eu era formado em teologia e tal, eu comecei a fazer as reflexões e aquela coisa toda e tal. E aí, teve um negócio que me chamou a atenção. Um dia eu estava na minha sala, na classe, e eu era muito ruim de matemática, sou, na verdade, muito ruim de matemática. Estava fazendo uma faculdade que exigia muita matemática, e aí uma pessoa se aproximou e falou assim, eu vi que você fala bem ali nas aulas de filosofia e tal, né? Você já fez outra faculdade e tal? Eu falei assim, não, assim, eu sou formado em teologia. Ah, você é crente? Eu falei, eu sou crente e tal. Aí sentou do meu lado, né? Você é crente, aquela coisa toda e tal. Aí ela falou assim, poxa, que legal e tal. Eu falei assim, olha, eu não sou crente, assim, mas eu tenho uma curiosidade e tal, né? Como que funciona isso, né? E aí eu falei, bom, a gente tem um encontro toda terça-feira, se você quiser ir, né? E aí, um negócio interessante aconteceu. Tinha pessoas que vinham procurar, tipo assim, eu fiquei sabendo que tem um encontro de oração aqui. Como é que funciona esse negócio? Vocês fazem uma reza, um negócio assim e tal? Só que essas pessoas da classe, elas foram conquistadas por quê? Porque a gente tinha aula de filosofia e dentro da aula de filosofia teve uma aula quando fala dos filósofos cristãos, né? E aí, assim, essa aula eu nadava de braçada, eu conversava com a professora, aí o pessoal queria sentar perto para fazer o trabalho, aquela coisa toda. Claro. Naquele dia, eu percebi um negócio, nessa minha experiência, eu percebi um negócio. O Espírito Santo de Deus, ele está soprando. Ele está soprando. A gente precisa deixar de ser secreto. A gente precisa começar a ter orgulho, não um orgulho no sentido arrogante, mas um orgulho no sentido de dizer assim, não, eu sou um seguidor de Jesus. O que eu posso fazer por você? Você quer uma oração? Você quer isso? Você quer aquilo? E eu me lembro que a melhor amiga que eu tive nessa faculdade, ela era espírita. E ela falou assim, cara, que loucura, né, mano? Você fica falando esses negócios aí, tudo o contrário ao que eu acredito, mas eu não consigo deixar de gostar de você. Você é o primeiro crente que eu gosto. E aí, assim, você percebe que isso é intencional. Isso é intencional. Ou a gente se movimenta na direção das outras pessoas, com aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós, e está movimentando a gente para fazer pelos outros, ou a gente vai viver experiências dos outros. A gente não vai viver as nossas experiências com Deus. Então eu acho que a gente precisa de discipulado, a gente precisa de uma filosofia ministerial
bíblica e correta, aplicável, mas eu acho que a gente também precisa de intencionalidade. A gente precisa olhar e dizer assim, olha, eu tô saindo hoje, Senhor, bota Esse é pessoas no meu aqui, né? caminho. É isso. Eu acho que isso faz toda a diferença. Gente, Verdade. obrigado por esse Imagina, tempo aqui pastor, eu com que vocês. agradeço. Eu que agradeço. Porque só uma coisinha que eu acho que é muito importante para a gente entender nesse que o pastor falou. Às vezes a gente está esperando muito dos outros. A gente está esperando muito da liderança, da nossa liderança. A gente está esperando muito do nosso pastorado. A gente está esperando muito de todo mundo. E a gente esquece que tem que começar em mim. Tem que começar em nós. Tem que começar em você. A atitude de querer fazer algo diferente. Porque Deus vai te usar onde você estiver para fazer o que ele tem que fazer. O Espírito Santo de Deus, você precisa se colocar à disposição. Eu preciso me colocar à disposição do Espírito Santo de Deus. E o resto, o demais, ele que vai fazer. Não é você, não sou eu. É do seu jeito, é com as suas palavras, é no meio onde você estiver. Deixa Deus agir na sua vida. Amém? Deixa Deus fazer mais por você. Deixa Deus fazer acontecer, porque acontece. Ele usa mesmo, ele transforma. O evangelho tem esse poder transformador. Se ele transformou a sua vida, transformou a vida de pessoas próximas a você, quanto mais ele não pode fazer por muitas outras pessoas, não duvide desse poder transformador. Porque às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, não, isso aí não tem jeito, não. Eu não vou pregar para esse povo aqui, porque isso aqui nada a ver. Ele não vai me dar ouvidos. Ele não vai, não. Sem chance. Quem disse? Quem disse? Quem falou? Onde está escrito isso, né, pastor? Onde que está escrito? Se Deus fez o que ele Exatamente. fez com Saulo e com tantos outros, por que ele não pode fazer com o teu amigo que está aí do teu lado? Por que não? Abre a boca e fala. Ou se você não tem coragem de falar, fala, Deus, me ajuda a demonstrar em minhas atitudes, porque nossas atitudes, o nosso testemunho, a gente prega às vezes muito mais do que nossas palavras. Parece que é coisa, né, tirada de contos, mas não é, é verdade, é real. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer, tá bom? Gente, a gente, olha, estendeu hoje um montão, mas valeu muito a pena, viu? Muito obrigada de coração vocês que ficaram aqui com a gente todo esse tempo aqui. Obrigada pelos comentários. Tem um monte de comentário muito bom, muito bacana mesmo. A participação de vocês foi nota 10. Eu sei que a gente não conseguiu dar muita atenção para os comentários, porque o conteúdo a gente Eu vai falo se muito. alimentando, né? Não, a gente vai se alimentando e é muito importante mesmo. A gente precisava disso, tá bom? Obrigada, pastor, mais uma vez. Eu sei que essa semana foi Amém. pesada, com muita reunião, muita coisa. Obrigada por esse Foi. tempinho que você tira para nos ajudar, tá bom? Deus Amém. abençoe E muito. amanhã, 9 horas, nós temos uma conversa, né? Vamos falar Uma boa sobre, bíblica. sobre Jesus Cristo, né? Mais do que um homem. Então, o pastor Eleilton vai Sensacional, ajudar a gente. gente nessa reflexão aí. Sensacional, viu? Olha, se você não tem, às vezes, tempo de assistir às 9 da manhã que você vai para a tua igreja ou vai para os seus encontros, assista depois. Às vezes eu faço isso. Sim, Assisto depois umas 2, 3 vezes, que às vezes eu pego os negócios esqueço, assim, a anotação, aí eu assisto umas 2, 3 vezes para não esquecer de nada, para aprender mesmo de verdade, sério mesmo. Obrigada por tudo, viu, gente? Um abração para vocês. A gente fica aí agora só o mês que vem, porque só tem essa live esse mês, hein, gente? Um abração para vocês. Ah, tem podcast, saiu o podcast da sexta-feira, viu? Tá lá no canal já do YouTube, na versão em português, espanhol, inglês e um especial em Libras, tá bom? Tá tudo lá já. O tema é, está com medo? E aí, hein? Um abração para vocês, viu? Deus abençoe todos. Feliz sábado. Até mais. Até a próxima. amém. Um Tchau, abraço, tchau. pastor. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais. Beijo. Tchau. Beijo.